Olá, amigos que acompanham a TV Câmara. Estamos iniciando o programa Mão na Roda, o programa do Rotary Clube de Tupã, que tem como objetivos levar até você informações de projetos bem-sucedidos da nossa cidade. E também, como o Rotary é um clube de profissionais, nós trazemos aqui também profissionais para que possam falar das suas áreas de atuação, seus desafios, de diversas áreas para que você de casa possa se incentivar e motivar também e conhecer novas profissões. Antes da gente fazer o nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, gostaria de fazer um esclarecimento de que você de casa que estava acostumado a assistir esse programa com o apresentador João Elias, aquele senhor simpático, bem carismático, né? Ele teve que mudar de Tupã e a partir de agora esse programa ele será apresentado por mim e também por outros dois companheiros do Rotary, o Roberto, da loja Roberto Antenas, e o Rafael, que é músico aqui na nossa cidade, professor também, tá? E você de casa que não me conhece, meu nome é Paulo, sou professor da Unesp, sou membro do Rotary, diretor de projetos humanitários do Rotary, tá? E a gente vai estar se encontrando aqui, revezando junto com esses outros dois companheiros, semanalmente, ok? Bom, hoje nós vamos receber aqui no estúdio do programa Mão na Roda o professor Dr. Rodrigo Lila Manzioni, que é formado em agronomia pela Unesp, tem mestrado em energia na agricultura também pela Unesp, doutorado em sensoriamento remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, livre docência em hidrogeografia e agrometeorologia também pela Unesp, membro do Comitê de Bacias Hidrográficas Aguape e Peixe, e é também chefe do Departamento de Engenharia de Biosistemas aqui da Unesp de Tupã. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao programa Mão na Roda, onde a gente vai fazer esse bate-papo aí sobre sua vida profissional, sobre o curso de Engenharia de Biosistemas da Unesp de Tupã. Obrigado por ter aceito o convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês. É sempre um prazer estar divulgando um pouquinho do nosso trabalho, atuação profissional, trabalho da Unesp. Excelente. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, Rodrigo. Antes da gente começar a falar sobre a sua vida profissional, antes de começar a falar também sobre o curso de Engenharia de Biosistemas, fala um pouquinho para a gente sobre você, onde que você nasceu, como que você veio parar em Tupã, como é que foi sua trajetória acadêmica, né? Bom, eu tenho uma trajetória bem de andarilho, já circulei um bocado, eu sou natural de São Paulo, nascido e criado, e fiquei em São Paulo até os 17 para 18 anos, quando eu fui para Botucatu estudar agronomia. E no final de 1989, eu fui trabalhar numa empresa de fertilizantes e comecei a ter contato com as novas tecnologias que se apresentavam para a agricultura. Que interessante, Rodrigo. E por que você escolheu a agronomia? Eu sempre tive muita convivência com natureza, pela razão do meu avô ter uma fazenda. Muito bem. No município de São Miguel Arcanjo, ali próximo a Itapetininga, e é uma região ainda com bastante mata, bastante bicho. Então fui privilegiado em poder passar as minhas férias com os meus avós, com os meus primos, num ambiente de fazenda e natureza. Isso te influenciou bastante na sua decisão na carreira profissional depois. Sem dúvida nenhuma. Eu tinha a ideia de ser um profissional das agrárias, na agronomia ou veterinária, algo voltado à produção, à criação, e acabei indo parar em Botucatu. Que legal. Foi a minha primeira mudança. Isso que o seu avô tinha na fazenda dele? Criação, plantações? O meu avô ele já tinha idade, quem cuidava era o meu tio, e eles tinham principalmente gado, tanto Nelore como Hereford, um gado do sul que eles trouxeram para criar ali naquela região. Mas também era, além de boi a pasto, né, tinha pomares, hortas, tinha bastante gente morando, né, gente do campo convivendo com a gente. Então foi uma experiência bem interessante desde a juventude. Que legal, Rodrigo. E isso te incentivou então a fazer agronomia depois? E aí depois que você fez agronomia, você foi trabalhar nessa empresa de fertilizantes? Sim, e justamente como essas tecnologias, né, acopladas da agricultura estavam começando no Brasil, GPS, tecnologias de mapeamento, sensores embarcados, eu vi nisso uma boa possibilidade de pesquisas. Que legal. Quando eu retornei à universidade para apresentar os resultados do estágio que eu fiz nessa empresa, vários professores se interessaram
e eu tive a possibilidade, eu ainda era bem novo, falei, vou estudar mais um pouquinho e resolvi fazer o mestrado nessa área de mapeamento de variáveis do solo, principalmente voltadas à fertilidade. Muito bem. E aí depois que você terminou o mestrado, o que você fez? Bom, aí eu já comecei durante o mestrado a ter outras ideias, né? Eu sempre, desde da adolescência, eu tinha um sonho de morar no exterior. Que legal. E eu não tinha, né, minha família não tinha condições financeiras de bancar algo ainda em nível de high school, né, ensino médio, no colegial na época, né? E então, na universidade a gente tem essas possibilidades, a gente pode ter acesso a outras universidades. Sim. E aí eu comecei a me interessar. Eu vi também nesse caminho uma possibilidade de ter essa experiência internacional que depois poderia me abrir as portas como pesquisador ou em alguma empresa, alguma, né, outra atuação profissional que eu pudesse ter. Então eu procurei atender aos dois lados, tanto o acadêmico como o lado profissional, porque a gente também não sabe exatamente qual é o dia da manhã, a gente tem que estar preparado para todas as situações que se apresentam. Sempre trabalhando junto a carreira técnica com a carreira acadêmica. Sem dúvida. E aí você foi fazer algum curso fora do Brasil? Então, eu resolvi fazer o doutorado. O doutorado você fez fora do Brasil? Eu fui primeiro para São José dos Campos, eu era aluno do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e durante o curso de doutorado eu me gabaritei para pleitear uma bolsa para passar um tempo fora. E aí eu consegui uma vaga na Universidade de Wageningen, na Holanda, e fui para lá desenvolver um ano da minha pesquisa de doutorado para depois retornar ao Brasil e defender essa tese, né, na frente de uma banca que me concedeu o título de doutor em sensoriamento remoto. Que legal, que é parabéns. Questão das imagens de satélite. Muito bem. E qual que foi o seu maior desafio nessa sua experiência internacional? A língua, né, sempre é um entrave. A Holanda, apesar do acordo ser de conversar em inglês, fala holandês, né? Então o pessoal tem boa vontade e é aquela coisa, um país desenvolvido, todo mundo vai na escola, todo mundo tem inglês na escola, então todo mundo aprende um pouco a falar inglês, então não termina a escola. Então o primeiro contato é sempre muito receptivo, as pessoas te ajudam, mas no dia a dia a língua acaba fazendo um pouco de falta, né? Todo mundo pensa também no frio, mas o frio a gente veste as roupas próprias e não tem muito problema. Dá para passar o frio tranquilamente aí. Isso é uma curiosidade, porque o que me atrapalhou foi o verão, Paulo. Ah, é? O verão? Porque a gente tinha poucas horas de escuro. Ah, é? E anoitecia lá pelas 11 da noite. Então eu comecei a ficar um pouco atrapalhado com questão de horários, de jantar, sabe? Você começa a esperar aquele fiozinho. Você perde a noção de referência de dia para noite. Sem dúvida. E eu estava também terminando a tese, estava trabalhando num ritmo acelerado em 3 turnos, então às vezes eu me pegava e falei, nossa, mas ainda está cedo, ainda não jantei. Eu olhava e falei, por isso que eu estou com fome, são 11h30 da noite. Nossa, 11h30 da noite, claro ainda, claro. André. Isso porque a Holanda também não está numa latitude tão baixa, né? Eu cheguei a visitar outros países, como Suécia, que a noite durava das 2 às 5 da manhã, 4h30, eram 3, 4, 5 horas, né? Até próximo do Círculo Polar, né? Onde você tem 24 horas de dia, 24 horas de noite, dependendo da estação, né? Que legal, interessante, hein, Rodrigo? E aí depois, quando você retornou da Holanda, você concluiu seu doutorado, né? Sim, e logo depois eu prestei um concurso na Unesp de Ourinhos e fui trabalhar lá no curso de Geografia, nas cadeiras de recursos hídricos, climatologia, mais voltado às tecnologias que eu fui me aperfeiçoando, de imagens de satélites, de programas de computador, para fazer mapas. Então, eu vi nesse curso de geografia a possibilidade de trabalhar essas habilidades técnicas junto com as aplicações em meio ambiente, recursos hídricos, vegetação, agricultura e assim por diante. Que legal. A sua livre docência você fez quando você estava na Unesp de Ourinhos ainda? Sim, eu sou livre docente pela Unesp de Ourinhos nas disciplinas de hidrogeografia e agrometeorologia, que eram 2 das disciplinas que eu ministrava lá. E esse foi
vamos dizer assim, o fim do meu ciclo lá em Ourinhos. Sim. Encerrado esse ciclo, eu procurei novos desafios, que foi justamente o que me trouxe a Tupã 3 anos atrás. Ah, é. Eu costumo falar que eu sou tupanense desde julho de 2018. Você é tupanense desde quando? A gente se mudou em janeiro de 2017. Ah, é? E aí, quando você se refere a gente, você já estava casado nessa época, então, Sim, com a sua família? Sim, nos mudamos com família toda, gato, cachorro, papagaio, veio todo mundo no caminhão. Que interessante. E todo mundo vestiu a camisa. Nessa época, sua menina já tinha nascido, já, sua filha? Sim, minha filha é ourinhense. Ah, é? Brinco com o pessoal que o meu maior projeto em Ourinhos foi a Bruna. Ah, é? Que legal. E agora, mais uma tupanense aqui na Que bacana, muito bom, Rodrigo. E então o que te trouxe a Tupã foi um novo desafio? Qual seria esse novo desafio? Sim, eu já conhecia alguns docentes aqui de outros trabalhos que eu tinha realizado e houve esse convite. Eu vim aqui para uma banca de concurso, havia um número grande de inscritos, um concurso bem concorrido, e isso me chamou a atenção. Fiquei 2 semanas na cidade, gostei da cidade, fui muito bem recebido, tanto na Unesp como na cidade. E gostei muito do que eu vi. Que bacana, e achei que poderia, né, ser um lugar interessante para continuar a minha carreira. E o convite, né, já havia ocorrido, estava de pé para assumir cadeiras voltadas a geoprocessamento e processamento de imagens, voltadas à engenharia de biosistemas. E eu resolvi topar, conversamos em casa, né, resolvi topar esse desafio e a família aceitou e vocês vieram para cá, para Tupã, então? Sim, e vim trabalhar aqui junto com o corpo docente que eu acredito que pode fazer a diferença aí na agricultura brasileira num futuro bem próximo. Com certeza. Interessante, Rodrigo. No início do programa eu falei também que você faz parte do Comitê de Bacias Hidrográficas, né? Sim. E uma das suas áreas de pesquisa é o nosso recurso mais importante, que é a água, né? Você poderia falar um pouco sobre os trabalhos que você faz com a água, a importância do Comitê de Bacias, a importância desse comitê para a cidade de Tupã também? Sim. O Comitê de Bacias é um órgão colegiado que abrange tanto a sociedade civil, prefeituras, órgãos municipais e órgãos estaduais. Então, eu represento a Unesp no Comitê do Aguapé e Peixe, já trabalhei representando a Unesp no Comitê do Médio Paranapanema também. Ah, é? E porque Ourinhos está no Comitê do Médio Paranapanema. Lá você também já fazia parte do Comitê de Bacias? Sim, foi uma herança que eu trouxe de Ourinhos. Tupã não tinha representantes no comitê, eram professores da Unesp de Presidente Prudente, que são colegas que a gente também trabalha junto em vários projetos, inclusive no Comitê Federal do Rio Paranapanema, que foi criado há 4 anos atrás. Porque os rios que são de domínio estadual, criam-se comitês estaduais. Rios de domínio da União, como rios que fazem fronteira, como é o caso do Paranapanema, o Rio Paraná, o Paraíba do Sul, formam-se comitês federais, abrangendo os estados que também têm as mesmas representatividades, as mesmas representações, estadual, federal. Então eu represento a Unesp, a gente tem representantes aqui do Tupã também da Casa da Agricultura, da Sabesp, outras instituições, CETESB, Instituto Florestal e diversas prefeituras. Nem todas têm a titularidade, mas quanto mais as prefeituras participam, maior o engajamento, né, pela defesa de exploração dos nossos recursos hídricos. E o comitê também tem verba para investir na bacia, para manutenção dos recursos hídricos, para obras. Então, é uma maneira também de assistir os municípios para a execução de projetos de tanto planos de bacia, planos diretores, planos de erosão, como também, né, obras, hidrômetro. A gente tem municípios pequenos que não tem hidrômetro. O pessoal tem conta única ou nem cobra água, tem uma conta só de todos os tributos. São municípios muito pequenos. Né? A gente tem aqui na nossa bacia o menor município do estado, com menos de 1.000 habitantes, Borá. Então a gente tem
algumas diferenças, né? Municípios grandes como Presidente Prudente, Marília, municípios médios, municípios pequenos. Então, o comitê é o local onde essas vozes têm o mesmo volume. Todas são escutadas, todas são atendidas e a Unesp coloca a expertise dos seus técnicos também para auxiliar nas câmaras técnicas de avaliação e projetos, da qual eu faço parte, Câmara de Educação Ambiental, que a professora Angélica faz parte, a Câmara de Instituições de Direito, que o professor Pedro faz parte, e assim a gente procura também transferir um pouco do conhecimento da universidade para a sociedade. Para a sociedade, que interessante. E esses projetos são em diversas áreas que envolvem o trabalho com a água, né, como você disse, né? Sim. A Tupã recentemente, eu acho que foi beneficiado com um projeto desse, né, Rodrigo? Sim. Não sei se você participou, se você poderia comentar a respeito desse projeto também. Não, esse projeto ele já estava em andamento quando eu comecei a trabalhar no Água e Peixe, porque também tudo que envolve dinheiro público é um pouco mais moroso, né? Sim. Então, quem libera o dinheiro, esse dinheiro vem do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que é alimentado, entre outros, pela cobrança pelos recursos hídricos. Então, a gente já paga a nossa conta de água, mas a cobrança não estava estabelecida. Então, quem captava a água e distribuía, como as concessionárias, a Sabesp, não pagava a água. As indústrias não tinham essa conta diretamente integralizada nos seus custos. Então, esse fundo ele é alimentado por alguns recursos, o dinheiro da cobrança, e aí os municípios apresentam esses projetos. Tupã apresentou um projeto, estava em dia, porque quem paga também é o banco, então o município precisa estar com as certidões em dia, não está devendo, ótimo, FGTS, então estando com toda a documentação, isso é avaliado e o município recebe a verba desde que isso esteja no plano do município. Sim. Isso é uma coisa que é muito interessante, que para que um projeto seja aprovado, ele tem que ser planejado antes. Isso então você só pela pode Secretaria pedir de Meio dinheiro, Ambiente, pela Prefeitura. Sim, dentro do plano diretor ou no plano diretor. Por exemplo, amanhã depois um dos grandes problemas que a gente tem aqui é a erosão que é causada pela chuva nas estradas rurais. Então, se o município não tem um plano diretor de controle de erosões, ele não consegue receber dinheiro para controlar a erosão, Sim. nem consertar estradas. Isso precisa estar contido no plano, para que você tenha áreas prioritárias, áreas que você começa primeiro a trabalhar, e aí primeiro você coloca, né, as cartas na mesa e depois você vai recebendo o dinheiro, né, à medida que as coisas vão sendo executadas. Então, para que o projeto seja aprovado, ele tem que estar contido num plano executado previamente. Então, a gente estava falando sobre esses projetos então, né, Rodrigo? E a importância da sua participação nesse comitê, na avaliação de projetos, né? A nossa região, como que está? O pessoal tem mandado bastante projetos, tem se interessado em utilizar esses recursos do Comitê de Bacias? Sim, sempre há um interesse, mas isso também é uma dificuldade. Os corpos técnicos das prefeituras muitas vezes são carentes, não tem profissionais para executar esses projetos, ou tem poucos profissionais que não dão conta de fazer tudo. Então, isso acaba sendo um gargalo para as prefeituras poderem apresentar esses projetos, mas a Unesp sempre se dispõe, inclusive eu sempre falo isso nas reuniões, que as nossas portas estão sempre abertas para que as pessoas nos procurem e a gente possa auxiliar, assim como o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, o DAE, que é quem acaba gerenciando o nosso comitê. E também é um órgão que presta essa assessoria nas dúvidas, inclusive agora, por ser um ano eleitoral, a chamada de projetos foi antecipada, geralmente ocorre por volta do meio do ano, mas esse ano vai ser em março para que as prefeituras ainda possam apresentar projetos que sejam aprovados antes do período eleitoral. Olha só, que interessante, hein, Rodrigo? São informações aí que beneficiam toda a nossa sociedade, né? E demonstram que se o nosso poder público tem uma organização, um bom planejamento, pode utilizar esse recurso e toda a população ser beneficiada, né? Sem dúvida. Excelente. Muito bem. O nosso papo aqui está muito bom. O Rodrigo já falou bastante aí sobre o trabalho que ele tem feito. E agora a gente vai fazer um breve intervalo. Não saia daí, é só um minutinho, daqui a pouco a gente já retorna.